certo. Tá certo, mas é quando Deus está no controle, sabe? E muitas vezes eu perco assim, eu posso perder a minha esperança, a minha fé, que tudo está indo de mal a pior, mas não é assim, sabe? Quando Deus está no controle, meu filho, o que você pensa que está dando errado, está dando certo, sabe? É só você colocar a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele é fiel e justo. Amém. Versículo 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Está dizendo assim, igreja. Olha bem que tudo quando Deus vai falar comigo e com você, Ele coloca uma condição. Ele coloca uma condição para mim, para você, para qualquer um outro. Sabe? Quando Deus chamou os discípulos, quando Ele chamava os discípulos, irmão, Ele não prometia que os discípulos iam ter morada boa, que iam dormir nos palácios, que iam fazer... Não, o que Ele falou? Olha, eu não tenho nem aonde reclinar o quê? A cabeça. Segue-me. Sabe? E os discípulos, então, uns eram médicos, outros tinham coisa boa, tudo. Então, eles largaram tudo e seguiu a Jesus, né? Agora, hoje é eu e você. Nós temos que seguir a Deus, sabe? Não importa o que vai acontecer. Não importa o que vai acontecer. Se você seguir a Deus, meu filho, o resto chama resto, tá? Aqui está dizendo aqui, ó. Se, tem a condição, né? Se. E se o meu povo, que se quê? Que se chama pelo meu nome, fazer o que, igreja? Humilhar. Se humilhar, orar e me buscar a minha face e se desviar do quê? Dos seus maus caminhos. Então o quê? Eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta bem atenção, você que está aqui nessa noite, eu, todos nós. Há uma condição para mim e para você. Sabe? A gente tem a mania assim, né, de achar assim, o irmão é melhor do que eu, né? O irmãozinho aqui é melhor do que o fulano, do que o ciclano. Não existe isso, tá, igreja? Não existe isso para Deus. Para Deus todos são iguais. Todos têm valor, sabe? Não importa se a pessoa é uma prostituta, se a pessoa é um ladrão, se ele já matou, se ele já roubou. Deus ama ele de todo o seu coração, sabe? Só que Deus dá essa condição para mim, para você, para todos nós, né? Ele está falando aqui, se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? E desviar dos maus caminhos, né? Então eu ouvirei. A questão que hoje o ser humano, sabe? Ele quer o quê? Ele quer a bênção. Mas ele não quer o quê? O dono da bênção. O dono da bênção. Ele não quer que o dono da bênção administre a vida dele, a família dele, o lar dele, o trabalho dele. O que eu mais vejo nesse mundo hoje é sofrimento. Sofrimento porque as pessoas não têm sabedoria. Não usa a sabedoria de Deus, porque Deus está explicando. Ele fala, sim, meu povo. Há uma condição. Primeiro a pessoa tem que ser humilde, sabe? A pessoa tem que ser humilde. Tem pessoa que não tem humildade, sabe? Ele é assim e tem que ser assim. Eu nasci assim e vou morrer assim, não é? Não é desse jeito? Ele não tem humildade para mudar, não tem humildade para escutar, ouvir a palavra de Deus, seguir a Deus. E Deus faz essa condição para mim e para você que está aqui nessa noite. É sim. Se orar, se desviar dos maus caminhos, então, aí eu ouvirei. Mas tem gente que quer viver no caminho errado, sabe? E eu estou com um amigo meu, sabe? Porque é o seguinte, a família, nós somos uma família, não somos, irmão? Então, se eu sou uma família,
se você faz parte da minha família, irmão, é preciso eu esconder algo de você? Irmão, e se eu esconder algo de você? Eu escondo de Deus? Não. Agora é o seguinte, se eu sou uma família, se nós somos uma família, irmão, quais são as nossas necessidades, minha e sua? Se nós somos uma família, nós temos que ter o quê? União. Eu acho bonito o trabalho que o irmão está fazendo aí, os trabalhos de evangelismo, sabe? Perguntando, sabe, a pessoa, se a pessoa está necessitando de uma coisa, de uma ajuda e tudo, sabe? Porque é o seguinte, todos nós podemos ajudar os outros, sabe? Nós não podemos suprir a necessidade do outro às vezes, porque a gente não tem essa condição, sabe? Mas se eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, irmão, já o quê? Já se torna mais, não é? Aí o outro vem mais, e aí nós somos uma família, nós temos uma união. Tem um problema, o sujeito está com um problema, o fulano está com um problema, então agora nós vamos orar, porque muita oração, muito poder, pouca oração, pouquinho poder. Agora é o seguinte, não tem problemas que é mais sério, irmão? Tem um problema que é mais sério, tem um problema que é mais simples, né? Aí o que acontece? Mas tudo é o quê? Problema, não é? Você tem um problema, parece um problema na sua vida de um jeito, parece na vida do irmão, parece na vida do irmão, na minha vida e tudo, sabe? Mas Deus vai estar no controle. Quando Deus está no controle, você não precisa preocupar, sabe? Porque no final vai dar certo, no final vai dar certo. Só que tem gente que não espera o final, sabe, irmão? Ele quer adiantar, ele quer antecipar as coisas, ele quer mudar, ele quer fazer o que ele quer e que acha que está certo, né? E não faz o que Deus pede. Eu estou com um amigo meu da nossa igreja, sabe? E esse amigo meu é o seguinte, ele é caminhoneiro. E aí o que acontece? Ele foi, sabe, revalidar a carteira de motorista dele. Aí ele está trabalhando, ele e o filho dele. Aí o que acontece? O trabalho dele, ele está trabalhando na sexta-feira, no sábado à noite, porque na sexta-feira à noite ele está chegando tarde. Eu já falei assim, é errado. Você prometeu para Deus que você ia guardar o dia do Senhor, que esse dia era separado para ele. Você está trabalhando nas horas santas. Outra coisa, né? O que a Bíblia pede, o que a nossa igreja orienta, assim, se tem uma pessoa solteira na igreja, o que ela deve fazer, irmão? Ela deve procurar namorar uma pessoa da igreja, da mesma, né? Então, essa é a orientação que Deus deu. Aí, ele está fazendo diferente. Aí, agora, esses dias, ele veio falar para mim, irmão, eu estou passando por uma provação tão grande, mas tão grande. Eu falei, irmão, aí o que foi? Ele falou assim, não, eu fui fazer a prova lá para revalidar a carteira, então tem que rapar, assim, o pelo, não sei onde que é, tem que rapar o pelo, assim, para fazer o exame antibiótico, né? Esse negócio assim. Aí ele pegou, fez o exame. Na perna. Aí já fez o exame 2 vezes. Todos os 2 exames que ele faz, consta que ele está usando cocaína da Braba. Olha bem pra você ver. Todos os 2 exames. E ele não usa. Olha bem pra você ver. Todos os 2 exames, consta que ele está usando cocaína da Braba mesmo. E ele fala, irmão, eu nunca me pus isso na boca. Eu nunca mexi com isso. E eu conheço ele muito. Sabe? E ele não mexe com isso mesmo. Eu acho que não mexe, né? Mas agora eu tô ficando até sem saber mais, porque é o tal negócio, né? E a gente, né? Agora ele falou assim, não, eu vou fazer mais um exame no outro laboratório, porque não, vocês não tem lógica. E se coisar, eu vou processar esses 2 laboratórios que fez o exame. Aí ele trabalha com o filho dele. Aí vai escutando. Porque a gente, quando uma coisa está dando errado na vida da gente, eu tenho que olhar para quem, irmão? Para Cristo e olhar para quem? Para mim, irmão. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo.
Não é verdade, irmão? Eu tenho que ver aonde eu estou errando. Porque eu estou falando com gente aqui nessa noite, e qualquer um que nós conversar aí, todos nós erramos. Todos nós pecamos e todos nós erramos, não é? Mas o que acontece? Se eu erro, o que eu faço, irmão? Eu tento o quê? Consertar, não é? Eu falo com Deus e peço a Deus que me ajude a consertar e então eu mudo a minha direção. Sabe, irmão? Se eu estou indo para cá, aqui estou indo errado, aí eu vou virar e vou para o lugar certo. Né? Aqui no versículo nós leu, que está falando que se nós desviar do quê? Dos maus caminhos. Então eu ouvirei. Há uma condição que você tem que desviar. Se você está trabalhando no sábado do Senhor, você prometeu, vou lutar, vou lá sair disso. Né? Eu estou namorando uma moça, está fora da igreja, está assim, está acontecendo isso comigo e com ela, assim. Eu não posso mexer com isso, eu não posso fazer isso. Vou largar esse trem para um lado. Não é verdade? Eu vou consertar, porque Deus fala assim, volta para mim e eu voltarei para você.